Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, ainda à distância, mas crendo com a firme convicção de que o Espírito Santo que habita em nós ministra da mesma forma nos nossos corações. E estamos reunidos aqui para louvar, para adorar, para glorificar o nome daquele que é o único digno da nossa adoração, o único digno do nosso louvor, aquele que é e que sempre será o grande eu sou. Quando Moisés está tendo aquele encontro com Deus na sarça que não se consumia, e Moisés pergunta a Deus, quem estaria enviando ele, qual o nome? Porque chegando no Egito, diria que Deus o havia enviado, mas qual Deus? Havia vários deuses no Egito. Então Deus diz a Moisés, diz que o grande eu sou, o eu sou te enviou. Existem várias formas, vários entendimentos teológicos sobre o eu sou, mas eu creio que a maior definição de eu sou é quando eu comparo com a minha vida. Hoje eu levo uma vida de santidade, hoje eu sou santo, eu fui separado por Deus para viver em santidade, mas se eu voltar no tempo, no meu passado, não via nada de santidade, enquanto Deus é santo, 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 eternamente santo. Ele foi, Ele é e sempre será. Essa é a grande diferença. Eu estou sendo alguma coisa, mas Deus é eternamente, de geração em geração. E é esse grande eu sou que nós vamos adorar nesse momento. É esse grande eu sou que nós rendemos graças e rendemos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Mas antes de louvarmos ao Senhor, eu gostaria de orar, gostaria de convidar você a estar orando conosco nesse momento, invocando o santo nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos nesse momento reunidos, Senhor, com alguns irmãos à distância, Senhor, mas crendo que o Teu Espírito, Senhor, com liberdade ministra aos nossos corações. E nós queremos Te louvar, e Te adorar, Senhor. Senhor, o nosso coração deseja, Senhor, que o Teu coração receba a nossa adoração como aroma suave e agradável a Ti, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés nesse momento e Te louvamos, Deus maravilhoso, Deus de toda graça, em nome de Jesus. Teu amor por mim não tem fim, não
Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom louvar a Deus, como é bom adorar a Deus, como é agradável ao nosso coração viver na presença de Deus. E eu aproveito essa oportunidade para compartilhar alguns princípios que nos fazem desfrutar ao máximo dessa vida na presença de Deus. Porque é bem possível que nós venhamos a viver na presença de Deus, mas mesmo assim não desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Como em Lucas, no capítulo 15, a conhecida parábola do filho pródigo, havia o seu irmão mais velho, aquele que havia ficado em casa. E aquele irmão que ficou em casa estava na presença do pai, mas não desfrutava das coisas do pai. E muitas vezes nós temos a mesma atitude. Nós estamos na presença, vivemos na presença de Deus, mas acabamos por não desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E eu queria compartilhar sobre alguns princípios e um fundamento que sustenta esses princípios. Princípios que nos fazem desfrutar ao máximo da vida na presença do Pai. Para falar sobre esses princípios, eu gostaria de compartilhar em 2 textos base. O primeiro texto, em Filipenses, no capítulo 3, nós temos no versículo 4 ao versículo 6. Neste texto, Paulo está expondo, colocando as suas referências. Ele está falando sobre confiar em si mesmo. E ele fala que se é para confiar em si mesmo, ele tem condições de confiar. E diz assim, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, diz Paulo: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu gostaria de destacar esse último bloco de referências. Na tradução da NVI, depois de verdadeiro hebreu, há um ponto e vírgula, separando, onde vem um novo bloco, uma nova lista das referências de Paulo. E eu gostaria de destacar quando ele diz quanto à lei, fariseu. Nós não vamos aqui falar sobre o farisaísmo, sobre os fundamentos do farisaísmo, mas eu gostaria de dizer que o sentido de fariseu nesse texto de Paulo é relação ao conhecimento. O fariseu era um grupo que interpretava a lei. Era um grupo de pessoas, era um movimento que começou na revolta dos Macabeus
e teve um princípio excelente, um princípio que, abençoado por Deus dentro dos propósitos das Escrituras, que com o tempo se perdeu. Tanto é que Jesus critica muito Jesus, confronta muito a posição dos fariseus, mas eles surgiram com um movimento que vinha de Deus, e ele se caracterizava pelo grande conhecimento, pela dedicação ao estudo da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles eram profundos estudiosos e conhecedores da lei. Por quê? Porque eles precisavam interpretar a lei. O que significa interpretar a lei? Se nós trouxermos para os nossos dias, como exemplo, nós temos lá a Constituição Brasileira. E a Constituição Brasileira, ela fala que deve existir uma lei que regularize a educação no nosso país. Aí nós temos lá a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Se eu não me engano, é a Lei 93, 94, 96. E então tem a lei que vem da Constituição e tem um decreto que regulamenta essa lei, ou seja, interpreta essa lei, tornando ela de mais fácil compreensão. Isso em todo ordenamento jurídico, legal brasileiro acontece. E é exatamente isso que acontecia também na lei mosaica. Os fariseus, eles pegavam a lei, estudavam a lei e interpretavam a lei para que o povo pudesse cumprir. A Bíblia falava que no trabalho, no sábado, que não se podia trabalhar no sábado, mas eles se interpretavam o que é trabalhar, o que era considerado trabalho. Então, os fariseus faziam toda essa interpretação da lei, e isso exigia deles um profundo conhecimento, uma dedicação muito grande para compreender a lei de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Quanto à lei, fariseu, Paulo está dizendo, eu sou um conhecedor da palavra de Deus. E um dos princípios que nós precisamos para desfrutar da nossa vida com Deus, desfrutar ao máximo da nossa vida com Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. E esse tema é muito pontual, porque a igreja evangélica no Brasil, ela tem em sua, quase na grande maioria, desprezado o conhecimento de Deus. Tem desprezado, tem uma rejeição à teologia, tem uma aversão a uma boa exegese do texto bíblico. Em muitos lugares, essa forma de conhecimento, ela não é bem aceita. Não sei o motivo disso, talvez isso seja histórico, porque a igreja protestante, quando chega no Brasil, ela chega com uma cultura desse conhecimento. E ela é muito rígida quanto a isso. Se nós voltarmos no tempo, 30, 40 anos atrás, nós iremos ver que havia sabatina na escola bíblica. Havia aferição do conhecimento dentro da escola bíblica dominical. E talvez isso tenha criado um trauma em muitos que hoje são líderes de igrejas. Olha, o conhecimento traumatizou, então aquela aversão ao conhecimento. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus diz, principalmente lá nós temos como referência Oséias, capítulo 6, versículo 4, onde Deus afirma, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus, o cristão, ele perece por não conhecer a palavra de Deus, por deixar de conhecer a palavra de Deus. E o que isso implica em conhecer a palavra de Deus? Se nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós somos facilmente manipulados. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, em todas as outras cartas, e o próprio Jesus Cristo nos advertiu sobre os falsos profetas. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos levados, como a própria palavra diz, a qualquer vento de doutrina.
O seu líder chegará na frente, se você não tem conhecimento, dirá para você que você é o que a Bíblia diz que você é. E aí você vai acordar pela manhã, depois do seu culto, o coach vai chegar na frente do espelho e vai dizer: eu sou mais que vencedor. Só que a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz que eu sou, é que eu sou pecador, é que eu sou fraco. É isso que a Bíblia diz que eu sou. Eu por mim mesmo sou isso. Agora, em Cristo eu sou mais que vencedor. E eu sei disso, eu vivi isso. Hoje eu tenho minha vida transformada, mas se eu voltar à minha vida antes de Jesus Cristo ter me resgatado, eu sei quem eu sou. Se eu tirar o evangelho da minha vida, eu sei quem eu sou. Mas hoje eu estou em Cristo e em Cristo eu sou mais que vencedor. Então são conhecimentos assim que nós precisamos ter, que aquele que quer desfrutar do máximo na vida, na presença de Deus, necessita ter. Eu preciso compreender a palavra de Deus. Eu não posso ser dependente do meu pastor, eu não posso ser dependente do meu líder espiritual para ter conhecimento da palavra de Deus. Quando eu pego a palavra de Deus, quando eu pego a Bíblia, eu sou única e exclusivamente dependente do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que joga luz sobre o texto. É o Espírito Santo de Deus que me dá sabedoria, que me dá discernimento. Eu posso sim e devo procurar auxílio do pastor, procurar auxílio do líder, procurar um livro, procurar algo na internet mesmo que me auxilie, mas a minha dependência e a discernimento vem do Espírito Santo de Deus. Então é extremamente necessário que o povo de Deus tenha conhecimento da palavra de Deus. Não despreze o conhecimento da palavra de Deus. Princípio para desfrutar daquilo que Deus tem para mim na presença dele. Conhecer a palavra de Deus. E outro princípio, eu queria a partir do nosso segundo texto, em 2 Coríntios, no capítulo 11. Diz assim o texto em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde Paulo está narrando, falando sobre a sua vida com Deus, sobre a sua trajetória. E ele diz assim no versículo 23, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Parafraseando Paulo, o que ele está dizendo para hoje, ele está dizendo, são eles servos de Cristo e eu estou fora da casinha. Então eu vou dizer isso, eu muito mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado várias vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Prática de vida. Esse é um segundo princípio de uma vida cristã.
o princípio que nos leva a desfrutar ao máximo de uma vida na presença de Deus, a prática. Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, mas nós precisamos também colocarmos em prática esse conhecimento. Nós lemos aqui, vimos tudo que Paulo passou, e parece que muitas vezes nós não queremos pagar esse preço. Parece que muitas vezes nós queremos viver um evangelho egoísta, um evangelho egocêntrico. Eu recebo o conhecimento de Deus, eu me aproprio desse conhecimento, eu recebo a Jesus, tenho a minha vida transformada e passo a viver para mim mesmo. Eu não levo adiante essa boa nova, eu não me coloco em risco, eu não vou adiante anunciando o grande amor de Deus. Eu passo a viver a minha santidade de forma legalista. Tenho um grande conhecimento, mas esse conhecimento eu não levo adiante. Eu tenho uma grande experiência do amor de Deus, mas eu não levo esse amor adiante. Eu não anuncio esse grande amor, eu passo a viver a minha santidade, a minha vida com Deus de uma forma legalista. Eu recebi o amor de Deus e a minha vida foi transformada. E isso me dá grande alegria. Mas muitas vezes você olha para a vida do crente, do cristão, e você não vê essa alegria. Ah, mas é que eu não preciso espelhar essa alegria no meu rosto. Precisa sim, porque Paulo mesmo nos ensina em Romanos capítulo 14, se não me engano no versículo 17, que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas sim em paz, justiça e alegria no Espírito. Alegria. E quando o meu espírito está alegre pela presença de Deus, eu necessariamente preciso expressar essa alegria. O meu corpo expressa essa alegria. E é isso que é necessário. É necessário nós espalharmos esse amor. Essa é a prática que Paulo tinha. Ele não apenas tinha o conhecimento, o profundo conhecimento da palavra de Deus, mas Paulo colocava a sua vida em risco para anunciar esse grande amor, para anunciar as boas novas de salvação. Princípio de vida com Deus, princípio de vida que nos leva a desfrutar o máximo da vida com Deus, praticar o evangelho, anunciar o amor de Deus, cumprir o ID. Princípio de vida. Um outro princípio que nós lemos também nesse texto, na sequência desse texto, mas já no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo está falando aqui, segundo a tradição, segundo os estudiosos, que ele mesmo foi arrebatado, que ele mesmo que viveu essa experiência que ele relata. E esse é um terceiro princípio para que nós possamos desfrutar ao máximo de uma vida na presença de Deus. Espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com busca do sentido da existência. Espiritualidade para nós cristãos, para no crentez, é intimidade com Deus, é vida com Deus, é devocional, é oração, é entrega, é busca. É necessário que o cristão tenha uma vida espiritual. É necessário que o cristão dedique tempo do seu dia, da sua vida, para uma intimidade com Deus. É necessário que nós venhamos a viver por fé, que nós venhamos a transcender na nossa fé, crer e depositar toda a nossa esperança em Deus, crendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam, para que nós possamos desfrutar
de uma vida com Deus, do máximo da nossa vida com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Sem intimidade, como nós falamos já em outra mensagem, sem intimidade não há revelação, pois Deus se revela, é na intimidade. Então, uma vida de dedicação, uma vida de entrega, uma vida de derramamento, uma vida de fé é um princípio básico para que nós possamos desfrutar do máximo que Deus tem para nós. E o último princípio que nós estaremos falando segue ali no versículo 7 do capítulo 12. Paulo segue escrevendo: para impedir que eu me exalte, por causa das grandezas dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Quarto princípio para desfrutar ao máximo de uma vida na presença de Deus é termos humildade. Humildade entra nesses primeiros princípios dessa vida com Deus. Talvez você pergunte, tá, mas por quê? Por que não honestidade, justiça? Porque eu entendo que se eu tiver a graça de ter o conhecimento e eu coloco esse conhecimento em prática e eu começo a ter uma vida de intimidade com Deus e começa Deus a se revelar, a se manifestar na minha vida, é muito fácil, dentro das minhas limitações, que eu vá seguir a minha natureza humana, e o orgulho venha se manifestar, e a soberba venha se manifestar. É bem fácil eu vacilar e sair da presença de Deus, uma vez que eu tenho conhecimento, uma vez que eu estou colocando em prática, e eu estou tendo intimidade. É muito fácil do meu ego inflar, é muito fácil. E muitos homens de Deus cometeram esse erro. Muitos homens de Deus que tiveram a manifestação de Deus na sua vida caíram por causa do orgulho e da vaidade. Então, humildade é um quarto princípio para que nós possamos desfrutar do máximo daquilo que Deus tem para nós. Princípios de uma vida na presença de Deus. Conhecimento da palavra de Deus, prática da palavra de Deus, intimidade com Deus e humildade na presença de Deus. São princípios que nos levam a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas existe algo que sustenta todos esses princípios. Existe um fundamento que é base, que é o que dá sentido a todos esses princípios. Um fundamento que sem o qual nada disso tem valor. E esse fundamento é a maravilhosa graça de Deus. O conhecimento sem a graça de Deus, ele é vazio. A prática sem a graça de Deus, a prática da nossa vida cristã, sem a graça de Deus, ela é apenas boa ação. E muitas pessoas acreditam que conquistarão o céu apenas por boas ações. A nossa intimidade com Deus, sem a graça de Deus, chama-se religiosidade. Uma vida baseada num conjunto de leis e regras. A nossa humildade sem a graça de Deus, ela é apenas modéstia. É a graça que dá sentido a todos esses princípios. Eles se fundamentam na graça de Deus. Você pode não ter esses princípios. Você pode dizer, eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu não tenho, me aprofundo no conhecimento. Mas então a palavra de Deus nos diz,
a minha graça te basta. Deus nos diz, a minha graça te basta. Senhor, eu não consigo ter intimidade contigo, eu não consigo me ter uma entrega, mas Deus te diz, a minha graça te basta. Talvez você diga, Deus, eu não consigo colocar em prática, eu compreendo a tua palavra, mas eu não consigo praticar, eu não consigo levar o evangelho adiante. E Deus te diz, a minha graça te basta. Talvez você diga, Deus, eu me deixo dominar pelo orgulho, eu me deixo dominar pela vaidade, e Deus te diz, a minha graça te basta. É a graça de Deus, queridos, é a graça de Deus que sustenta esses princípios. Esses princípios, eles me levam a desfrutar de aquilo que Deus tem de melhor para mim. Mas contudo, se eu não consigo colocar esses princípios em prática, mas eu tenho um coração temente a Deus, Deus te diz, a minha graça te basta, porque é pela graça que somos salvos. É o que Paulo segue dizendo nesse texto. Deus diz no versículo 9 do capítulo 12, a minha graça te basta. É a graça de Deus que dá fundamento à nossa vida na presença de Deus. Aliás, é pela graça de Deus que nós podemos nos achegar na presença de Deus. Se não fosse a graça, se não fosse o favor imerecido, o sangue derramado naquela cruz, não teríamos acesso à presença de Deus. É somente pela graça, é ela que nos salva nas aflições, nos salva nas dificuldades, é ela que nos salvou da nossa condenação, ela nos salva das aflições e nos salva daquilo que nos separava de Deus. É a maravilhosa graça de Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos compreender esses princípios. Nós precisamos compreender que para desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor na presença dEle, para não sermos como o irmão mais velho do filho pródigo, que deixou de desfrutar daquilo que era dele na presença do Pai. Nós precisamos aplicar princípios na nossa vida, conhecermos a palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus, termos intimidade com Deus e termos humildade. Mas acima de tudo, nós precisamos compreender que todos esses princípios, assim como a nossa vida, é sustentada pela maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça. Nós te louvamos ao nosso Deus, porque nos entregou o seu Filho como um favor imerecido para nos transformar e para nos salvar. Por isso, nesse momento, nós queríamos louvar a esse Deus, louvar a esse Deus que nos salvou, louvar a esse Deus que nos resgatou, louvar a esse Deus na sua infinita e maravilhosa graça que nos sustenta. Gloriosa graça, graça, gloriosa graça, lá na cruz foi consumado, graça, incrível graça, graça, incrível graça, do pecar pela cruz sou salvo. Não importa o que fiz, nem onde
agora salvo sou. Não importa o que fiz, nem onde eu passei, nem como eu caí. Sua mão me ergueu, vergonha retirou. Como eu sou, me amou, justificado sou, e agora salvo sou por graça. Aleluia. Salvo pela graça, salvo pela graça. Glória a Deus. Paulo era um homem que tinha o conhecimento, era um homem que tinha uma prática desse conhecimento, anunciava aos gentios o evangelho da salvação, sofria pelo amor de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que foi levado à humildade diante de Deus, mas ele clama, porque havia algo na vida dele que o deixava fraco. E a resposta de Deus ao clamor dele é: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa aplicar os princípios de buscar o conhecimento da palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, de buscar a intimidade com Deus e de ter humildade no seu coração, e que você possa compreender acima de tudo que a graça de Deus nos é suficiente, que a graça de Deus é o fundamento da nossa vida na presença de Deus. É graça, é a maravilhosa graça de Deus. Não é merecimento, não é conhecimento, não é nada além de graça, favor imerecido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.